E agora, assistiremos a palestra cujo tema Mitos da Produção Animal. A verdade além das redes sociais. Palestrante, professora doutora Ellen Fernanda Gomes, pela Universidade Federal de Rondonópolis, zootecnista, doutora em nutrição animal, docente da Universidade Federal de Rondonópolis, criadora dos livros infantis e do projeto Desmistificando o Agro. Convido ao palco a doutora Ellen Fernanda Gomes. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui falando com vocês nessa manhã. Então, eu preciso agradecer à professora Débora Guedes, porque foi ela que, primeiramente, me entrou em contato comigo para me fazer esse convite, e toda a equipe do Sindicato Rural que tornou esse momento possível, né? Eu vou começar falando um pouco para vocês o que nós vamos falar hoje, né? Então, nós vamos fazer uma breve introdução, eu vou me apresentar para vocês saberem do nosso assunto, vou falar do agronegócio no Brasil, vou falar um pouco da evolução na agricultura e na pecuária ao longo desses últimos anos, vou falar da importância da mídia no agronegócio, vou falar do projeto Desmistificando o Agro, vou falar do poder da informação e vou falar, no final, de uma surpresa. Então, apesar de estar chegando perto da hora do almoço, não vão embora, senão vocês vão perder a surpresa do final, combinado? Então, tá bom. Bom, para vocês me conhecerem um pouco mais, eu me chamo Ellen Fernanda Gomes, eu sou filha de produtor rural, eu sou nascida e criada no interior de São Paulo, numa cidadezinha que eu sempre gosto de dizer que tinha 18 mil habitantes, porque a gente amplia o conhecimento sobre a nossa região quando a gente fala em eventos assim, né? Então, a cidade em que eu nasci se chamava Itaberá. Meus pais vivem lá até hoje. E eu fui criada indo para o sítio com meu pai, né? Então, foi aí que eu peguei o gosto pelo trabalho no campo. Eu sou formada em zootecnia, eu sou formada pela Unesp de Botucatu, eu tenho mestrado em qualidade de carne, doutorado em nutrição animal. E eu ingressei na carreira acadêmica em 2009, na Universidade Federal de Mato Grosso, em Sinop. E hoje eu sou docente da Universidade Federal de Rondonópolis, já há 6 anos, né? Mas eu também gosto de colocar aqui no meu currículo que eu sou mãe. E talvez vocês não entendam eu falando isso, mas a maternidade me trouxe uma visão diferente sobre as coisas do dia a dia, né? Então, eu passei a me preocupar com coisas que antes eu não me preocupava. Eu comecei a prestar atenção em diversos aspectos, inclusive da minha profissão, que antes não eram importantes. E a partir dessa nova perspectiva que a maternidade me trouxe, foi que eu comecei a escrever livros infantis, né? E foi esse o motivo pelo qual eu fui convidada para estar aqui hoje, né? Então, os livros infantis que vocês vão conhecer daqui a pouco. Bom, essa é a Universidade Federal de Rondonópolis, eu não sei se vocês conhecem, ela se emancipou há pouco tempo da UFMT e tem se tornado uma universidade muito pujante aqui no sul de Mato Grosso. Então, é uma ótima opção para os filhos de vocês estudarem, né? Nós temos lá bons professores nas áreas agrárias e em outras também. Bom, falar sobre o agronegócio. Falar sobre o agronegócio é um pouco complicado, né? É uma missão, eu acho que todos nós estamos aqui hoje com esse intuito, né? E nós temos dados incríveis sobre produtividade, sobre desempenho, sobre qualidade de produtos, né? E não poderia ser diferente num cenário em que nós temos hoje quase 8 bilhões de pessoas no planeta. O agro é parte importante da mesa das pessoas, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Então, para vocês terem uma ideia, na década de 40, existia uma pessoa no campo trabalhando e produzindo alimento, vestuário, calçados, para cada 1,46 pessoas nas cidades. Em 2010, essa relação subiu para 1 para 6. E hoje nós somos uma pessoa produzindo para cada 9 consumindo, né? Então, nós temos uma responsabilidade produtiva muito grande. Como nós poderíamos atender essa demanda se nós não estivéssemos evoluindo de forma adequada nos sistemas de produção?
De acordo com os dados da USDA, nós, brasileiros, nós, Sistema Produtivo Brasil, temos uma missão muito importante, né? Então, o Brasil vai representar ainda 41% da produção de alimentos até 2027. Então, a população vai continuar crescendo. E como nós vamos nutrir toda essa população? Da onde virá esse alimento? Boa parte dele virá das nossas fazendas, virá do nosso trabalho, virá da nossa dedicação, né? E como nós faremos isso sem inovação e sem desenvolvimento dentro das nossas propriedades? Então, hoje, o Brasil ele representa 26% do PIB brasileiro e nós temos visto aumento em produtividade, em eficiência, em desempenho, e isso tem tornado o nosso sistema muito conhecido. Nós temos nos tornado atrativos para outros países, né? E isso aumenta a nossa responsabilidade sobre aquilo que está sendo feito dentro das nossas propriedades. Então, a gente tem trabalhado com o uso de defensivos adequados, modernos, nós temos trabalhado com área de preservação regular e também temos trabalhado para o desenvolvimento da agricultura familiar, que também é parte importante da produção de alimentos dentro do nosso país. Então, para vocês entenderem um pouco do que eu estou falando, mas parte do que eu estou falando aqui também já foi dito, Marco Túlio já falou um pouco sobre isso. Então, de toda a nossa área territorial, apenas 41% é ocupado com empreendimentos agrícolas, né? Então, isso está mostrando para a gente que nós estamos fazendo as coisas de forma adequada. Nós estamos produzindo numa área que já existia. Nós não estamos abrindo mais fronteiras agrícolas. Nós não estamos mais desmatando como era o que acontecia há alguns anos atrás, né? E, de todos esses estabelecimentos agropecuários, 77% deles são classificados, de acordo com o IBGE, como agricultura familiar. Sejam eles grandes ou pequenos, a agricultura familiar ela está presente nos nossos estabelecimentos. Nós estamos falando de gestão de família, né, de gerações e gerações criadas dentro das propriedades rurais, assim como eu fui, né? Então, isso traz para a gente uma responsabilidade de continuidade daquilo que nós vínhamos pregando e fazendo dentro dos nossos estabelecimentos. E nós estamos falando de alimento na mesa da população, comida de verdade, né, gente? E a gente tem que se preocupar com isso. A gente acabou de ver que a população não para de crescer. E aí, a gente precisa aprender a desvincular os modelos de produção do passado das tecnologias que são utilizadas hoje. Então, a gente sabe muito, hoje em dia, sobre os sistemas de produção que nós temos. Nunca se soube tanto sobre técnicas de manejo, melhoramento genético, nutrição animal. A gente está trabalhando com sustentabilidade, com produtividade, com seguridade, para oferecer para o nosso consumidor um alimento adequado. No entanto, o que a gente vê na mídia? A gente vê na mídia desinformação, a gente vê divulgação de informações falsas, a gente vê ideologias sem critério científico, a gente vê o agro e seus produtos sendo tratados como vilão. Não é isso que a gente tem visto? E esse foi um dos principais motivadores para os livros infantis, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Eu trouxe aqui, eu tomei a liberdade de fazer um print dos posts da nossa influencer tão querida, que é a Camila Teles, que todos vocês devem conhecê-la aqui, né? Ela é uma das poucas pessoas defensoras do agro nas redes sociais, né? Então, era uma publicação do Movimento Sem Terra, e a Camila Teles respondia à publicação deles, né? Então, eu vou ler aqui para vocês verem. Na publicação do MST, falava que o agro é fome, que o Brasil bateu o recorde de produção agrícola e pecuária, ao passo que a fome voltou a ser uma realidade cotidiana. Dizia que, em 2014, o Brasil saiu do mapa da fome da ONU, e hoje 55% da população não tem a certeza se terá o suficiente para se alimentar no dia seguinte. E ainda dizia que, em regiões dominadas pelo agronegócio, o avanço do agro é seguido pelo aumento da violência e da pobreza.
Isso não podia ser uma inverdade maior, todos nós conhecemos isso. Nas cidades onde o agro está presente, nós temos desenvolvimento das comunidades, nós temos riqueza, nós temos movimento financeiro acontecendo, nós temos pessoas com poder aquisitivo, nós temos pessoas com emprego. Né? Então, eles misturam ideologia de gênero sem critério. Né? E isso dificulta o entendimento das pessoas. As pessoas que têm acesso a esse tipo de informação, elas se questionam sobre aquilo que nós estamos fazendo dentro da nossa propriedade. Né? Elas enxergam o agro como negativo. E não é isso que acontece. Então, de acordo com a Sociedade Vegetariana Brasileira, os motivos pelo qual uma pessoa se torna vegana estão a ética, a saúde, o meio ambiente, a sociedade e a compaixão pelos animais. As pessoas estão deixando de comer carne. As pessoas acham que nós estamos fazendo tudo isso aí. As pessoas acham que nós estamos maltratando os animais dentro da nossa propriedade. As pessoas acham que nós estamos usando agroquímicos em excesso dentro das nossas propriedades. As pessoas acham que nós estamos retrocedendo. É isso que nós estamos fazendo, senhores? Eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui já ouviu alguém falando mal da produção animal e ficou sem saber o que dizer. Às vezes você senta na mesa do bar para conversar com os amigos e ele conta que o filho virou vegano, que não sei quem virou vegano. E às vezes você até tem uma opinião sobre aquele assunto, mas você evita discordar para não dar briga com o amigo, e você acaba não falando as coisas que precisam ser ditas, e as informações elas vão passando sem que nós tomemos posição frente a elas, né? Se nós não falarmos bem do nosso trabalho, quem o fará? Né? Então, por quê? A pergunta é, por que as pessoas têm pensado tão mal da produção animal, tão mal da agropecuária? Qual é a nossa função nesse sentido, então? Então, eu vim hoje aqui falar para vocês um pouco sobre os mitos. Né? Quais são esses mitos da produção animal? Quais são esses pontos que são tão importantes para as pessoas e que muitas vezes nós temos deixado passar despercebidos, não temos esclarecido de forma correta para as pessoas? Então, eu classifiquei esses mitos em 3 categorias. Né? Na primeira categoria, nós temos aqui, as pessoas dizem que a produção animal pode afetar a qualidade do ar e da atmosfera. Por que eles pensam isso? Ou por que eles falam isso? Né? Então, por causa da emissão de gás carbônico proveniente das queimadas, por causa do metano, oriundo do metabolismo dos ruminantes, por causa da amônia excretada no esterco e na urina. Mas então, professora, explica, tem tudo isso ou não? Né? Então, o que nós temos visto nos sistemas de produção? Como é que essas coisas funcionam na realidade? Bom, nunca se soube tanto sobre nutrição animal e técnicas de manejo como nós sabemos hoje em dia. Então, hoje em dia, nós podemos, assim como o Marco Túlio exemplificou, colocar muito mais animais na mesma área que nós colocávamos há pouco tempo atrás. Nós temos manejo de pastagem de forma adequada a produzir mais massa de forragem por área, e, com isso, conseguir alimentar mais animais sem ter que desmatar, sem ter que aumentar a área de cultivo de pastagem. Então, nós temos mais produção sem desmatamento. Além disso, 26,8 milhões de hectares de pastagens degradadas foram recuperadas de 2010 a 2018 no Brasil. E de 1990 a 2019, a produtividade de carne bovina aumentou 169%. A produção de carne cresceu 128%, enquanto o uso de pastagens recuou 15%. Então, olha como nós nos tornamos mais eficientes. Nós somos capazes de trabalhar com pastagens cultivadas, melhorando a produtividade, colocando 170 mais produto, reduzindo a quantidade de área utilizada.
os sistemas produtivos estão em evolução. Ah, bom, mas a vaca é um ruminante e ela polui. Graças a Deus a vaca é um ruminante, porque isso permite que nós consigamos utilizar alimentos de baixo valor nutritivo, como pastagens, fenos, capins, silagens, para produzir um alimento de alto valor biológico, que é a carne e o leite. Então, ainda bem que a vaca é um ruminante. Mas, graças a isso, ela também tem o rumen. E no rumen tem fermentação, tem bactérias lá dentro que tornam esse aproveitamento possível. E sempre que a gente tem fermentação, a gente tem produção de gases. Vocês devem lembrar da época que a mãe de vocês fazia pão em casa, né? Então, o pão só cresce por causa da fermentação, onde há a produção de gás para o pão crescer. E se tem fermentação no rumen, tem produção de gás. Que gás? A grande maioria dele, gás carbônico e metano. Que vai para onde? Para o pum da vaca? Então, as pessoas tendem a acreditar no pum da vaca, mas o pum da vaca não é verdadeiro. A vaca, sim, ela arrota, né? E o arroto chique chama eructação, né? É o nome do termo adequado. Então, aquele gás que é produzido no rumen, tem até ali um desenho das bactérias ali no rumen, né? Ele vai ser expelido pelo animal. E ele vai para onde? Se vocês bem lembram da quinta série, o gás carbônico é base da fotossíntese, né? Então, a fotossíntese que vai estar presente nas plantas da própria pastagem vão ser responsáveis pela utilização desse gás carbônico para a produção de energia para a planta e para a produção de oxigênio. Então, nós não precisamos nos preocupar dessa forma. E isso é, hoje em dia, entendido como créditos de carbono. Vocês já devem ter visto fazendas que, hoje em dia, são carbono zero. Então, nós temos tanto oxigênio sendo produzido pelas pastagens que equipara a produção de gás carbônico emitido pelos animais. E nós temos, inclusive, fazendas vendendo créditos de carbono para empresas que precisam ter a sua equiparação. Uma fonte de renda para dentro da propriedade. E nós precisamos mostrar isso para as pessoas. Nós precisamos mostrar para as pessoas que o nosso sistema produtivo brasileiro ele é baseado em pastagem. E nós temos créditos de carbono positivo dentro das nossas propriedades. E as pessoas não sabem disso. E nós não podemos também culpar o sistema produtivo se nós não fazemos a nossa parte dentro das cidades, né? Então, a queima de combustíveis fósseis, sim, ela é muito mais prejudicial do que o arroto da vaca. Ah, professora, mas e o metano? Você falou do CO2 e o metano. Ah, é verdade, o metano ele tem uma durabilidade maior no meio ambiente. Por ser um gás mais leve, ele vai para a atmosfera mais rápido. Mas, por ele ser de origem orgânica, então ele foi produzido num organismo animal, a durabilidade dele no meio ambiente é menor. Ele vai durar 10 anos. Poxa, professora, mas então ele ficou 10 anos ajudando no efeito estufa, a aumentar a temperatura do planeta. É verdade. Depois de 10 anos, ele vai ser transformado em gás carbônico, que vai voltar e ser utilizado pelas plantas de novo. E água, que, como estava lá na atmosfera, vai chover e vai também ser utilizado no solo. Mas o gás carbônico e o metano produzido nas cidades têm uma durabilidade de 1000 anos na atmosfera. Então, eu posso colocar a culpa na vaca se eu não separo na minha casa o lixo orgânico do lixo reciclado? Então, eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês aqui, que são pessoas conscientes, poucos de vocês fazem a separação. Ai, professora, mas o que tem a ver o lixo com o metano? Tem tudo a ver. Toda vez que o lixo vai para o lixão, ele tem que ser decomposto por alguém. E ele vai ser decomposto por bactérias decompositoras. E toda vez que eu tenho bactéria atuando, eu tenho produção de gás. Então, o nosso lixo também produz gás carbônico e também produz metano. Então, ao invés de eu pôr a culpa na vaca, eu posso tomar a responsabilidade e cuidar daquilo que eu posso dentro da minha casa. Mitos número 2. Dizem que o produtor quer intoxicar o consumidor. Então, falam do uso de hormônios no sistema produtivo de frangos, o uso de agroquímicos em excesso nas lavouras,
o uso de produtos tóxicos na produção de alimentos. Então, comecemos pelas aves, né? Então, a gente tinha aqui representantes dos bovinos, dos suínos, dos ovinos, e não tínhamos das aves, né? Eles adoram falar sobre esse assunto. Então, a cadeia produtiva das aves, ela é um exemplo de eficiência e produtividade, né? Então, se a gente pegar uma ave que era criada em 1950, era um animal leve, que demorava 60 dias para ir para o abate e não tinha quantidade de proteína suficiente. Hoje nós temos um animal que come muito menos, então observem aqui nas balancinhas muito bem desenhadas, né? Em 1950, o animal pesava 1 quilo e comia muito mais alimento. Hoje eu tenho um animal que chega no peso de abate com 40 dias, pesando quase 4 quilos e consome a metade do que ele comia anteriormente. Então, é um animal muito eficiente. Como isso é possível? Graças a muito estudo, a muita pesquisa, a muito melhoramento genético. Os animais passaram a ser selecionados por desempenho. E isso tornou essa evolução possível, não o uso de hormônios. Então, eu não sei se vocês já visitaram uma granja de aves ou de suínos, vocês têm que tomar 2 banhos antes de você conseguir entrar na granja, né? Então, é um sistema tão eficiente, tão controlado, que não permite que haja entrada de micro-organismos, para que esses animais não precisem tomar medicamentos em excesso. Então, é tudo muito bem contabilizado para que isso seja possível. E, no Brasil, o uso de hormônios é proibido. Então, todas as granjas que têm um sistema de inspeção federal, elas não podem utilizar esse tipo de produto. Então, é proteína de qualidade acessível ao consumidor. E se a gente for lá na gôndola do supermercado, a proteína de frango é a mais barata, é a mais acessível a todos os consumidores. Então, nós não podemos culpabilizar ou criticar um sistema de produção que tem mostrado tanto desempenho e tanta produtividade. Isso serve também para os agroquímicos, né? Então, há pouco tempo atrás, a gente viu uma polêmica falando sobre a PL 1459, que eles chamavam gentilmente de PL do veneno. Vocês lembram disso? Então, todo mundo era contra a PL, porque queria trazer novas fórmulas, que eles diziam que ia aumentar o uso dos agroquímicos nas lavouras. Esse nunca foi o objetivo. O objetivo era poder trazer novas moléculas, novos produtos mais eficientes. Então, antigamente, a gente usava nas lavouras organofosforado. Vocês são jovens, mas antigamente era BHC. O meu avô passava com pulverizador costal BHC na lavoura de algodão. Quantos morreram intoxicados fazendo isso? Então, hoje, o que nós buscamos é um produto que seja mais eficiente, mais específico para a aplicação, para que ele não prejudique o ecossistema do solo, para que ele fique onde ele precisa ficar, para que haja menos deriva, para que ele seja melhor aproveitado. Então, com a busca de uma PL que trouxesse novas fórmulas, ninguém estava buscando aprovação para usar mais produto. Estávamos buscando alternativas mais viáveis, mais econômicas. E as pessoas não enxergam dessa forma. Então, são técnicas modernas sendo utilizadas dia a dia para trazer produtividade, para que a gente possa manter o nosso nível produtivo e aumentar. Vocês viram? A gente tem 41% de responsabilidade de produzir alimento para a população que vai crescer até 2027. Mitos número 3. Dizem que o produtor só pensa no dinheiro e não nos animais. Então, nós temos maus tratos, o excesso de lotação nas áreas produtivas, dizem que os animais sofrem ao abate. Aí eu trouxe aqui algumas instituições de pesquisa e ensino, longe de serem todas que nós temos. Tá? Eu coloquei aqui talvez as mais conhecidas ou as que estão mais próximas de nós.
Mas no Brasil nós temos inúmeras instituições que trabalham dia após dia com pesquisa e desenvolvimento de técnicas adequadas, de produtos adequados, de tecnologia para tornar o sistema produtivo mais eficiente. Nós temos inúmeros cursos voltados para o sistema de desenvolvimento dos sistemas produtivos. Zootecnia, agronomia, medicina veterinária, técnicos. Vocês acreditam que a gente estuda 5 anos para a gente maltratar os animais dentro da fazenda? Que a gente está lá pesquisando maneiras de melhorar o sistema de produção para maltratar os animais dentro da fazenda? Não é isso que nós fazemos. E nós temos profissionais engajados para a melhoria das condições de bem-estar dos animais. Então, essa pesquisadora é uma pesquisadora americana muito famosa, ela se chama Temple Grandin, e ela foi uma das pesquisadoras mais revolucionárias nos estudos de bem-estar animal. Então, muitas das técnicas de manejo que a gente utiliza hoje, como tocar os animais usando aquelas bandeirolas, currais com formato circular, tudo foram evoluções propostas por ela. E trouxe muito ganho, porque hoje em dia a gente sabe que um animal, quando ele está dentro da sua zona de conforto, ele produz mais, ele produz melhor. E esse é o nosso objetivo, que ele esteja bem, produzindo bem, um alimento de qualidade para a mesa do nosso consumidor. Então, evoluções desse tipo, que permitiram a gente evoluir nas instalações, no manejo, nas condições de criação, na alimentação dos animais, no conforto térmico. Então, eu falo para os meus alunos, vocês sabiam que tem vaca de leite hoje em dia que recebe massagem 2 vezes por dia? Tem animal que tem uma vida melhor que a nossa. Não dá para criticar um produtor que está fazendo um bom trabalho dentro da sua propriedade. E as técnicas são desenvolvidas para isso. E, inclusive, para o abate. Então, da mesma maneira que nós desenvolvemos as técnicas para melhorar o sistema de criação dentro da fazenda, isso também se expande para a hora do abate. Sem falar que hoje nós temos uma legislação muito rigorosa de bem-estar animal. Então, toda a planta frigorífica, toda a indústria da carne que tenha um sistema de inspeção federal, ele tem um médico veterinário ali dentro, que atesta para a insensibilização dos animais pré-abate. O que isso significa? Significa que todo animal que foi abatido, antes ele foi insensibilizado, para que ele não sinta dor. E esse era o objetivo da Temple Grandin, quando ela começou a fazer os estudos dela. Então, ela queria que os currais eles fossem preparados de uma maneira para que, ao chegar no momento da insensibilização, os animais não sentissem medo. Porque o medo também prejudica a qualidade da carne. Então, o nosso objetivo é que esses animais possam viver bem e possam ser conduzidos de forma adequada para o abate, para que ele esteja bem, inclusive a insensibilização. E isso promova bem-estar animal e também qualidade do produto que vai ser oferecido para a população. Qualidade e segurança alimentar. E nós temos ainda empresas ou produtores que conseguem oferecer um diferencial para o seu mercado consumidor. Então, os nossos produtores eles precisam começar a ter essa visão. Porque se eu tenho consumidores que estão preocupados com a origem do produto, com como esse animal está sendo tratado dentro da minha propriedade, e eu posso dar essa informação para o meu consumidor, feliz é aquele que o faz. Porque ele consegue agregar valor no produto, ele consegue fidelizar o seu cliente. Então, olha só que legal, temos marcas de carne aqui, não estou fazendo propaganda, mas já fazendo, que colocam ali um selo de qualidade, produzindo certo. Então, quando o consumidor, que está preocupado com o bem-estar animal, ele chega na gôndola do supermercado e ele tem uma carne com um diferencial de qualidade, aquilo para ele é um ponto. Aí ele pega a câmera do celular e ele escaneia o QR Code e ele pode ver onde os animais são criados. Ele pode ver o histórico da fazenda. Ele pode ver os animais sendo manejados de forma adequada no curral, sendo embarcados de forma gentil. Então, isso faz com que o consumidor
queira comprar produtos dessa marca, que o consumidor não se importe em pagar mais caro por essa carne. E esse é o diferencial de produção que todo mundo precisa começar a enxergar. Porque nós produzimos muito, nós exportamos muito. Mas que produto nós queremos ter? Eu sempre falo para os meus alunos assim: se eu fosse o dono da indústria, me desculpem a analogia, mas para ficar fácil de vocês entenderem, será que é melhor eu vender sal branco ou é melhor eu vender sal rosa do Himalaia? É melhor eu vender 1 quilo de sal por R$5 ou é melhor eu vender um potinho de 200 gramas por 28? Então, eu preciso agregar diferencial ao meu produto para que eu possa trazer mais benefício e renda para dentro da minha propriedade. E se o nosso consumidor quer saber isso, nós temos que dar essa informação para ele. Mas o que a mídia mostra? Então, se você ama um, por que você come o outro? Então, a gente olhando dessa forma, quem não se questiona? As crianças olhando dessa forma, como elas não vão se questionar? Mas essa é a realidade que nós queremos. Então, essa é a professora Fernanda Massitelli. Ela tem um programa de bem-estar animal muito legal e que se chama Cada Bezerro Importa. Então, eles têm um programa de recebimento do bezerro nos sistemas de cria. Os bezerros recebem massagem, recebem estímulos positivos para que a qualidade de vida deles seja melhor desde o nascimento, dentro das propriedades que tem esse sistema. É isso que as pessoas precisam entender que nós fazemos. Mas, além de todas essas evidências de como nós melhoramos, há ainda quem se questione sobre a real necessidade de produtos de origem animal na nossa mesa. Então, eu coloquei aqui um breve histórico, para a gente pensar em história e evolução. Então, nós temos aí já desde 15 milhões de anos atrás registros de hieróglifos da convivência e da domesticação de seres humanos e homens, de seres humanos e animais. Então, é uma convivência conjunta. A domesticação, ela possibilitou o desenvolvimento das espécies em conjunto. Ela não foi boa só para o ser humano, ela foi boa também para as outras espécies. E nós evoluímos assim. Se você pegar na questão da fé e na religiosidade, então nós temos em diversos trechos da Bíblia citações que falam sobre a convivência de homens e animais e de como essas espécies estariam juntas. Então, nós não podemos querer hoje separar as espécies. Elas evoluíram juntas. Mas o que a carne tem de tão importante assim que eu não consigo substituí-la por outro? Então, por que a proteína de origem animal ela não é tão facilmente substituível? Então, hoje a gente já sabe, a gente tem uma série de componentes que vão estar presentes apenas na carne e algumas vão estar presentes apenas na carne de ruminantes. Então, a gente tem lá a vitamina B12, D3, K2, vitamina E, EPA e DHA, que são ácidos graxos extremamente importantes para o nosso sistema nervoso, que vão compor aí a bainha de mielina, uma série de componentes celulares. Ferro M, taurina, zinco, creatina e, mais recentemente, estudos que falam sobre o ácido linoleico conjugado, que é uma gordura que só vai existir na carne de animais ruminantes e que hoje sabe-se que ela tem um potencial anticarcinogênico. Olha que legal! Então, antigamente, quando a gente ia no médico e estava com o colesterol alto, a primeira coisa que acontecia era o cardiologista mandar você parar de comer carne vermelha, não era isso? Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia a gente já tem evidências falando que o metabolismo do carboidrato e do açúcar é muito mais responsável pela gordura visceral do que a gordura da carne. Mas quem tem essa informação? Essa informação está publicada em revista científica. Não foi a blogueira famosa que falou e nem apareceu na Globo.
Como a população vai saber disso? Como nós vamos levar essa informação para as pessoas que consomem o nosso produto? Para que nós possamos refletir um pouco mais sobre esse assunto, eu quero pedir para vocês assistirem esse vídeo curto, que é um vídeo do Greenpeace. Ele é de 2 minutos, não vão brigar comigo, não. A criança vê esse tipo de imagem e ela decide parar de comer carne na hora. E aí eu tomei a liberdade também de trazer um vídeo da Camila Teles respondendo esse vídeo que nós acabamos de assistir. Vamos ver se a gente consegue colocar. Tem um monstro na minha cozinha, mas permitam a correção. Tem na escola, tem na rua, tem no muro com a pichação. Ele assusta quem não entende, quem gosta de lacração. Acho que ainda não apresentei ele. O monstro da desinformação. Na escola falam que o agro é vilão, mas na hora da merenda ninguém pensa de onde vem o pão. Cafezinho antes do sinal tocar, conversa daqui e de lá. Poxa, professora, vem aqui na fazenda me visitar. Por aqui, a gente se preocupa com essa geração, que confunde o conteúdo de internet com informação. Passei da enxada para a agricultura de precisão. Penso noite e dia em como produzir com educação. Não é justo, professora, me desenhar como vilão. Para você que gosta de lacração, parar de comer carne não é a solução. A solução está na responsabilidade e na eficiência da produção. Então pare de fazer campanha contra a fome se no fundo está tentando ditar regra de consumo para quem não tem opção. Orgânico não alimenta o mundo, meu amigo, e nem por isso ele deixa de ser um nicho importante na nossa produção. Carnívoro, vegano, vegetariano ou na indecisão, está no consumo de qualquer alimento a resposta para a desinformação. No vídeo da ONG aparece a apelação. Eu não tenho a voz do Wagner Moura, mas tenho, na minha história, botina suja de terra e muita responsabilidade na mão. Vejo críticas sobre queimadas, desmatamento e o escambau. Quero saber quem aqui foi ajudar a apagar o fogo que acaba com o sustento do produtor rural, que está lá, lutando contra o fogo sozinho, porque está sendo confundido com criminoso ambiental. Já estou indo para o final, mas antes presta atenção. Quem critica a transgenia não entende que, na verdade, ela é uma solução.
A ideia é basicamente produzir com mais eficiência para alimentar o crescimento da população. E olha que eu nem falei da ideia de não ter nenhuma árvore no chão. Nos últimos dias, o monstro da desinformação esteve solto por todo lado. Se alimentou de lacrações, sobreviveu de likes e ganhou atenção de desinformado. Mas no final do dia, chegou sozinho à conclusão que lacração não alimenta ninguém. Eu preciso mesmo repetir aqui: quem produz o alimento que de pé nos mantém? Na escola, o agro é vilão, mas na hora da merenda, ninguém pensa da onde vem o pão. E eu não posso criticar a produção se eu não fizer a minha parte. Né? Então, se a gente continua vendo aqui Réveillon em Copacabana, saída do show do Rock in Rio, tanto lixo sendo deixado para trás, essas pessoas estão preocupadas com o meio ambiente? Estão preocupadas com o aquecimento global? Aí vem jogar a culpa na produção animal? Nós estamos evoluindo. Manejo, nutrição, melhoramento genético, bem-estar animal, rastreabilidade e sustentabilidade. Porque produtividade e sustentabilidade não precisam ser opostos. A gente já está sabendo disso. A gente já sabe disso. O animal bem cuidado, o ambiente bem protegido, me permite aumentar a minha produtividade. O agro é perfeito? Não é perfeito. Da mesma forma que nós sabemos que existem bons e maus profissionais em todas as áreas de atuação, aqui nós também temos. Né? Mas nós sempre temos espaço para melhorar. Então, tanto o produtor, seja ele grande ou pequeno, nós vivemos um longo caminho de aprendizado. E nós estamos aqui para isso. Vocês estão sentados aí para isso. Então, qual é a nossa missão? A nossa missão é a nossa necessidade de comunicação. Né? Então, o óbvio precisa ser dito. Nós precisamos comunicar além do agro. Todo mundo que está sentadinho aqui, de alguma forma, tem um pezinho no agro. Nós precisamos levar essas informações que nós vimos hoje, a importância do consumo de carne, os componentes da carne, para além das nossas porteiras. Para a população que assistiu a blogueira famosa, para as crianças que assistiram o vídeo do Greenpeace. Elas precisam ter essa informação. Nós precisamos combater a fake news e também aprender a colocar o marketing positivo dos nossos produtos. Né? Então, nesse sentido, dessa necessidade, surgiu o projeto Desmistificando o Agro. Então, eu comecei a escrever histórias infantis para atender uma demanda dos meus filhos, dos meus alunos, e começar a falar sobre esses assuntos que, num primeiro momento, os livros eles foram criados para trabalhar com criança, mas hoje em dia a gente trabalha com adultos de todas as idades, em colégio, terceiro ano, ensino médio, porque todo mundo tem dúvidas sobre esses assuntos, os alunos e os professores. Né? Então, a ideia era surgir temas polêmicos ligados à produção animal e divulgar essa informação para as escolas. Né? Então, nós fizemos parcerias com empresas, então a Crimate nos apoiou, a Confraria da Carcaça Nelore nos apoiou. Nós tivemos uma série de apoiadores que permitiram que esses livros pudessem ser produzidos e distribuídos. Então, um dos temas lá, o primeirinho que saiu, falava sobre posse responsável de animais pet, para diminuir o abandono. Depois, nós tivemos um que falava sobre a importância do consumo de carne. Depois, nós falávamos, será que a vaca quer acabar com o planeta? Né? Então, explicando a questão da digestão dos ruminantes e como é que é essa questão dos créditos de carbono. Depois nós tivemos essa história de hormônio está queimando os meus neurônios, falando sobre os hormônios nas aves, né? Quebrando mais esse mito. E a surpresa que eu tinha guardado para o final é que, graças ao apoio do Sindicato Rural e da Confraria da Carcaça, eu tenho uns exemplares dos livros para doação para vocês no final. Então, vocês não vão embora, que vocês vão ganhar um livrinho.
E aí nós temos esse último lançamento, que ele foi lançado agora em Bonito, na Feira Literária, que se chama Comer e Crescer, o que tem a ver, que vai falar sobre a correta alimentação, porque as pessoas têm dúvidas sobre isso. Porque vocês ouviram no vídeo, vamos deixar de comer carne e vamos comer feijão, farofa, mandioca, agrião. Como se tudo fosse a mesma coisa. E não é a mesma coisa, são grupos alimentares diferentes. E vêm todos do mesmo lugar. Ou o agrião nasce no supermercado? Vem tudo da propriedade rural. Então, sejam eles carboidratos, proteínas, fibras, vitaminas, minerais, tudo é agro. E a gente precisa ensinar para as pessoas que elas não podem ter medo da alimentação de verdade. Porque alimentar também é nutrir. E nós precisamos evitar os industrializados, que é o que a indústria não quer. A indústria quer que as nossas crianças vivam de produtos empacotadinhos. E não é isso que nós queremos. Nós queremos levar alimento de verdade para a mesa da nossa família. E, por isso, nós não precisamos ter medo do produtor rural. O produtor rural está lá fazendo um bom trabalho para que o alimento chegue na minha mesa com qualidade. E todos nós temos a nossa missão. Os pesquisadores, para melhorar cada vez mais as técnicas de criação, produção sustentável e respeitosa, legislação e fiscalização, que é um ponto importante hoje, um gargalo importante hoje no Brasil, é a fiscalização sobre aquilo que é feito. A exigência do consumidor é importante, porque através da exigência do consumidor nós somos forçados, mesmo que não queiramos, a adequar as nossas técnicas de produção e a mostrar para o consumidor e a oferecer para o consumidor aquilo que ele quer. Mas nós também precisamos que o consumidor tenha comprometimento, né? Então, todos nós somos super-heróis e precisamos fazer a nossa parte. Então, aqui um pouquinho das imagens das visitas nas escolas. Hoje nós já visitamos 32 escolas e já foram distribuídos mais de 10 mil exemplares de livros falando sobre esse assunto, né, para quebrar esses mitos, desde aqui do ensino fundamental até o ensino médio. E nós não estamos dissociados, né? Então, nós não somos isolados do mundo. Então, nós precisamos evoluir os nossos sistemas de produção para a responsabilidade, sim. E nós já fazemos isso. E nós precisamos mostrar isso para o nosso consumidor. Então, era isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu acredito que eu não passei muito do meu horário e eu vou ficar ali no cantinho, numa mesinha ali no fundo. Então, quem tiver interesse em olhar os livros, eu vou estar com eles ali, de repente ganhar um livro dedicado, tá bom? Não deixem de ir ali conversar comigo. E eu fico à disposição de vocês. Muito obrigada. Ok. Obrigado, doutora Fernanda. Já convido, por gentileza, o presidente do Sindicato Rural, o senhor Celso Nogueira, para vir aqui ao palco, por gentileza, para fazer a entrega do brinde em homenagem para esse momento de conhecimento e reconhecimento à explanação da doutora Fernanda. Muito obrigado, doutora.